Graça e paz, irmãos, boa noite mais uma vez. Que alegria a gente poder estar juntos, adorando ao Senhor. Agora, também prestes a lermos e meditarmos na palavra do Senhor. Nosso desejo é que o Senhor fale ao nosso coração, esteja aqui nos ensinando, usando este humilde servo, que tanto precisa também dessa palavra. Que o Senhor fale conosco e nos guie nessa jornada do Evangelho. Nós estamos, irmãos, estudando o Evangelho de Marcos, certo? O Evangelho de Marcos, em nossa série de sermões aqui. Eu convido você a abrir a sua Bíblia neste Evangelho, o Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 32. Vamos ler do versículo 32 até o versículo 42. Marcos, capítulo 14, versículos 32 a 42. Enquanto você abre a sua Bíblia, quando você abrir, vai perceber que se trata de um texto bastante icônico, bastante destacado nos evangelhos, não por seus grandes acontecimentos, não porque não se trata de um grande milagre que Jesus realizou, de maneira maravilhosa à vista dos presentes, não se trata de uma multiplicação de pães e peixes, não se trata daqueles grandes sermões que Jesus costumava fazer, sendo ouvido por milhares de pessoas. Na verdade, esse texto ele chama a nossa atenção exatamente por se tratar de Cristo Jesus, ali afligido, passando por um momento de extrema tribulação. Trata-se, irmãos, de Jesus Cristo no jardim do Getsemane. Nosso desejo é que o Senhor fale ao nosso coração. Vamos ler o texto sagrado que diz assim, irmãos, Marcos capítulo 14, a partir do versículo 32. Diz assim a palavra do Senhor. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E, adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiam vigiar nem uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E quando voltou pela terceira vez, Jesus lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando. Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Até aí, irmãos, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, vamos pedir que o Senhor fale ao nosso coração. Oremos. Senhor Deus bendito, muito obrigado, Pai, por podermos estar diante do Senhor em culto, em adoração. Te louvamos porque o Senhor está conosco aqui, recebendo os nossos louvores, cantamos ao Senhor, podemos falar contigo, temos essa liberdade de fazer isso em nome de Jesus. E agora, Pai, em que temos a Tua palavra aberta diante de nós te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos leve a uma compreensão mais profunda da Tua palavra e do Senhor mesmo.
que o Senhor use esse momento, Pai, para nos fortalecer na fé, para nos consolar, para nos corrigir, para apontar o caminho e que possamos trilhá-lo com alegria e com fidelidade, Senhor. Te peço por mim, nessa difícil tarefa de pregar a palavra de Deus, e peço pelos meus irmãos, nessa tarefa também muito importante de ouvir a palavra com atenção, com temor, aplicando-a em seu coração. E que o Senhor seja glorificado, Pai, nessa noite. Esse é o nosso desejo, Pai, que o Senhor fale conosco. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, assim como Bruno, que está pregando essa série de sermões junto comigo, eu também gosto bastante de um filme chamado O Senhor dos Anéis, conhecido dos irmãos. Na verdade, eu gosto dos filmes, gosto dos livros, gosto de tudo daquele universo. E de maneira que eu assisto pelo menos uma vez por ano aqueles filmes. E tem uma cena que é uma das minhas preferidas. É no primeiro filme. Irmãos, se de repente você não assistiu, trata-se de uma longa aventura em que deve ser levado um pesado fardo. Acontece que esse fardo, ele é algo destrutivo, é algo que realmente causa um mal, extremo sofrimento para aquele que o carrega. Trata-se do anel, do título, do Senhor dos Anéis. E me chama muito a atenção uma cena no primeiro filme, ainda na primeira metade do filme, eles são conhecidos por serem muito longos, em que estão reunidos grandes personagens, grandes guerreiros, grandes sábios, ali os grandes heróis de todos os reinos diferentes, estão ali em uma reunião exatamente para tentar decidir o que vai ser feito, quem vai levar essa grande obra à sua conclusão. E todos estão ali não encontrando uma saída. Afinal, trata-se de uma missão muito importante, um fardo a ser carregado. E é interessante como naquela cena em que ninguém sabe o que vai fazer, ninguém quer esse fardo para si mesmo. Frodo, um dos personagens, o personagem principal, na verdade, que ele não é um grande herói, não é um grande aventureiro, não é um grande sábio, ele é uma pequena criatura, um hobbit, conhecido por serem indefesos, tranquilos, viviam lá só comendo, bebendo, fazendo as suas coisas de hobbit e não se envolvendo com os grandes assuntos que iriam decidir o destino daquele mundo. Esse personagem, no meio daqueles figurões, decidindo quem vai levar esse fardo, ele, baixinho, ele diz: eu carrego esse fardo. Eu vou levar esse fardo. Naquele momento, irmãos, ele está aceitando um fardo que custou muita coisa aquele pequeno hobbit. Se você assistir, você vai concordar comigo. Ele passa 3 longos filmes, e não são curtos, sofrendo. Ele, naquele momento, disse sim para um fardo pesado, que gente mais importante que ele não poderia carregar. É interessante, irmãos, como nos cativa essas histórias de pessoas que dizem sim a grandes missões. De repente, você pode conhecer alguém que diz: poxa, eu nunca faria o que tal pessoa faz. De repente você pode estar olhando para a missão de pai, a missão de mãe, estou caminhando para isso, e fico pensando, esse fardo, essa missão, ela é maior do que eu. Que o Senhor me capacite a poder dizer sim a cada dia a essa obra maravilhosa.
mas de repente é um emprego, de repente é uma causa nessa vida, e a gente pode se admirar por pessoas que se envolvem e gastam a sua vida em coisas enormes, assim como o pequeno Frodo pôde fazer na luta contra as forças dos inimigos daquela Terra-média. Mas, irmãos, nós devemos entender uma coisa, que não tem missão mais pesada do que aquela que foi assumida por Cristo Jesus. Não tem missão mais sofrida, mais aflita e agonizante do que aquela em que o Filho de Deus, o doce Jesus Cristo, aquele que nós temos acompanhado aqui semana após semana nos cultos da noite, já estamos no capítulo 14 do Evangelho de Marcos, já estamos caminhando para o fim desse Evangelho, e temos visto que esse homem, ele é um homem amável, maravilhoso, generoso, bondoso, sábio, e não merecia de maneira nenhuma sofrer. Mas nesse texto, no texto no qual nós estamos meditando nessa noite, nós podemos ver como ele disse sim para uma batalha, ele disse sim para uma grande obra e se entregou. Trata-se, irmãos, do início da cruz. A cruz está nos capítulos seguintes, estamos caminhando para ela, mas é no jardim, é no Getsemane, que o Senhor Jesus, ele diz sim à cruz. Nós lemos no texto, irmãos, nós lemos como se trata de um cenário de extrema aflição, de extrema agonia. Nos pontos, certamente um dos pontos mais profundos do ministério de Jesus. Nós temos os altos, já falamos, né? Nós temos os milagres, nós temos os grandes sermões, nós temos os grandes enfrentamentos, vimos recentemente a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, em que as multidões estão ali adorando a Ele, estão abraçando, recebendo. Aqui, irmãos, as multidões não estão presentes, a glória não está presente, nós não temos elogios, nós não temos aplausos, não temos abraços, não temos sorrisos. Temos, na verdade, um cenário de lágrima, de sangue, um cenário de extrema agonia que foi enfrentada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver, irmãos, nesse texto, como nós podemos aprender acerca de Cristo, acerca da obra que Ele aceitou e também aprender um pouco sobre nós mesmos, sobre os discípulos de Jesus. Em primeiro lugar, nós vemos que Jesus enfrentou uma agonia, uma angústia incomparável. Os versículos 32 a 34. Vejam, nós acabamos de sair daquela cena em que Jesus comeu a Páscoa com os seus discípulos, ele anunciou o traidor, Judas já tinha deixado o recinto, ele aqui, né, depois instituiu a ceia do Senhor, ele pôde fazer aquele momento de celebração com os discípulos, um tipo de comemoração antecipada pela vitória. Nós vimos isso na semana passada, como o Senhor Jesus, ele afirmou que aqueles discípulos que estavam ali com ele, de maneira tão íntima, tão próxima, eles mesmos iriam abandoná-lo, iriam negá-lo, a ponto de Pedro mesmo dizer, eu jamais, né? Jamais te negarei, Senhor. E Pedro mesmo pôde ouvir que seria ele mesmo que negaria a Jesus antes que o galo cantasse 2 vezes. E aí nós vemos como agora os discípulos saem daquele cômodo que foi arrumado para eles e vão para o Monte das Oliveiras. Vão naquele lugar, em algum lugar perto desse monte que se chama o Jardim do Getsemane. Era um jardim onde eram prensadas as oliveiras para fazer azeite.
um lugar muito bonito, né? Um lugar muito arborizado, que era muito usado para caminhada, para meditação, para a oração, também para o ensino. E ali Jesus está. Vão para um jardim, um lugar chamado Getsemane. E Jesus deixa os seus discípulos ali dizendo: olha, sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Maravilhoso, nós já vimos isso bastante no Evangelho de Marcos. Como Jesus, ele orava, sendo filho de Deus, sendo Deus eterno, ele separava boas porções do seu tempo para ter um momento de comunhão com o seu Pai, para ter um momento de intimidade, de oração. E ele fazia isso muitas vezes se isolando, indo para lugares desertos. E aqui ele está fazendo exatamente isso. Deixa a maior parte dos seus discípulos, enquanto ele mesmo diz: eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, Jesus, nos diz o versículo 33, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Esse é o relato, irmãos, da palavra do Senhor acerca do sentimento que Jesus está sentindo. Perceba, muitas vezes nós pensamos na figura de Cristo, na figura de Jesus, como um homem impassível. Muitas vezes a cultura prega essa figura de Jesus. Nos mostra aquele Jesus como um tom de voz, né, que nunca muda, com uma face que não ri, que não chora, não varia. Um Jesus impassível, um homem sem sentimentos. Mas não é essa a figura, não é esse o retrato que os evangelhos nos contam. Na verdade, nós vemos Jesus, ele reagindo às coisas, às circunstâncias o tempo todo. Nós podemos ver como Jesus, ele se ira. Nós podemos ver como Jesus, ele zomba muitas vezes dos seus inimigos. Nós vemos como Jesus, ele ri. Nós vemos como Jesus chora. E é exatamente isso que ele está fazendo. A palavra do Senhor usa essas expressões que são muitas vezes tratadas como fraqueza de espírito. Ah, você está com muito medo, você está com angústia. Pessoas fortes, pessoas, palavra da moda, emocionalmente inteligentes, não se sentem assim. O nosso Salvador Jesus Cristo está aqui tomado de pavor e de angústia. Você já se sentiu assim? Um momento em que você não consegue exprimir aquilo que você está sentindo em palavras. Não tem uma maneira humana, podemos dizer assim, de a gente poder expressar isso. Uma aflição profunda, terrível. Aquilo que os puritanos chamavam de a noite da alma. A noite escura da alma. Aquele momento, e imagine isso quando não existia luz elétrica, aquele momento em que você não tem nenhum tipo de fonte de luz para indicar o caminho, em que só há verdadeira escuridão. Jesus está aqui experimentando isso. E é muito interessante a gente perceber que na palavra de Deus, verdadeiros homens de Deus e mulheres de Deus experimentaram essa profunda angústia. Podemos pensar, por exemplo, na figura de Jó, aquele homem que é caracterizado como um grande sofredor. Pense na figura do profeta Elias, aquele que quando se viu abandonado, quando se viu sozinho, sendo fiel a Deus, enquanto o rei estava contra ele, enquanto uma multidão de profetas se viraram contra ele chega a ponto de, nos diz a palavra do Senhor, pedir para morrer. Quando nós olhamos, irmãos, não só para a palavra do Senhor, mas para a longa trajetória do povo de Deus na história, nós vemos como faz parte da ordem do dia da vida cristã o sofrimento. A gente sofre e sofre muito. Essa é a nossa experiência. Então, longe de mim pregar aqui um tipo de evangelho da prosperidade, de dizer, meu irmão, se você está sofrendo é porque tem coisa errada na sua vida. Não vá por esse caminho, porque o nosso Salvador Jesus Cristo, mesmo sem pecado, sofreu.
e está aqui expressando esse sentimento, irmãos. Essa angústia, mas que é uma angústia incomparável. Perceba, nos diz o versículo 34. Ele expressa essa angústia afirmando para os seus discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte. Se alguém particularmente chega para mim e diz essas palavras, eu certamente vou dar atenção ao que ele está falando. A minha alma está profundamente triste até a morte. Essas foram as palavras que foram ditas pelo Salvador Jesus Cristo, ali transmitindo essa angústia aos seus discípulos, para aqueles 3 discípulos que ele mesmo destacou: Pedro, Tiago e João. Curiosamente, os mesmos que estiveram com ele no Monte da Transfiguração. Nós pregamos sobre essa palavra aqui. Aquele momento em que aqueles 3 discípulos também foram destacados, subiram um monte para ali ter um momento de oração com Cristo, e naquele monte o rosto de Jesus tornou-se glorioso, resplandecente, e eles puderam ver a glória de Cristo, e tiveram aquele momento, certamente um privilégio maravilhoso de testemunhar dessa glória. Perceba que agora essa glória já não está mais presente. Aquele êxtase, aquele ápice da experiência espiritual que aqueles discípulos puderam testemunhar, aqui já não está acontecendo. Perceba se não é essa também a vida cristã. Nem sempre nós estamos nos altos da nossa vida espiritual, nem sempre nós estamos cheios desse fervor, dessa alegria. Tem dias nós estamos aflitos. Nem sempre nós estamos no Monte da Transfiguração. Às vezes, nós estamos no Getsemane. Mas precisamos também compreender uma coisa, irmãos. Jesus não estava sofrendo unicamente porque sabia que ia ser traído. Afinal, ele já tinha dito: o traidor já está vindo. Judas já estava executando o seu plano. Nós vemos no fim, no versículo 42, que o traidor já está se aproximando daquele jardim. Jesus não está aflito somente por causa disso. Jesus não está aflito porque vai ser preso somente. Jesus não está somente aflito porque vai ser abandonado por seus discípulos. Jesus não está aflito somente porque vai ser torturado, blasfemado. Jesus não está somente aflito somente porque vai ter as suas mãos e os seus pés cravados na cruz do Calvário. Tudo isso, é claro, está incluso nessa aflição. Mas essa aflição, ela é mais do que isso. Não é apenas o medo da dor física ou da dor do abandono, da dor da traição. Afinal, até aqui nós já vimos um Cristo que é resoluto. Ele já falou sobre a sua morte, sobre o seu sofrimento muitas vezes. O que esmagava aqui o peito de Cristo Jesus era uma realidade espiritual da cruz. Não somente a dor da cruz, mas aquilo que a cruz representa desse plano eterno da salvação. A palavra do Senhor nos diz lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13, que na cruz o Filho de Deus se fez maldito por nós. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, nos fala que Jesus Cristo na cruz do Calvário carregou os nossos pecados. Nós sabemos disso, nós compreendemos esse peso da cruz. Afinal, Jesus morreu pelos nossos pecados. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem em que nós devemos crer, colocar a nossa confiança. Mas perceba, muitas vezes a gente fala isso como se fosse algo muito simples, como se fosse algo muito fácil, superficial. Jesus morreu. Jesus está aqui sofrendo exatamente o peso dessa obra que ele estava para cumprir. É como se
o puritano Jonathan Edwards usa essa figura, é como se a cruz fosse uma grande fornalha que está acesa e as portas estão abertas e Jesus já está sentindo o calor dessa fornalha. É por isso que Jesus está aflito, porque ele sabe que na cruz ele vai enfrentar o juízo, a ira divina que estava sobre a vida do seu povo, a vida de todos aqueles que seriam salvos pelo sangue de Jesus. Por isso, nós devemos olhar para a cruz do Calvário exatamente como essa obra profunda, na qual, pelo sofrimento de Jesus, eu e você podemos ser salvos. O que Jesus sofreu na cruz, meus irmãos? O que é que Jesus sofreu na cruz? Aquilo que eu e você merecíamos. Ele sofreu a morte física? Sim, é claro que sim. Mas ele também sofreu um tipo de morte que é muito mais profundo do que essa morte física, a mera separação entre o corpo e a alma. Jesus sofreu a morte eterna em lugar do seu povo. Em outras palavras, Jesus sofreu o inferno para nos salvar. É esse calor que ele está sentindo. É essa antecipação, é essa ansiedade que ele está sentindo por saber exatamente o que o espera na manhã seguinte, na manhã em que ele seria crucificado. Nós precisamos compreender isso, irmãos. Quando nós vemos o Filho de Deus sofrendo desta maneira, nós devemos tomar cuidado para não subestimar a gravidade do nosso pecado. Porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Então, pecado não é pouca coisa. Nós transgredirmos a vontade do Senhor, desonrarmos a glória de nosso Deus, não é algo que podemos dizer assim, olha, passa um paninho, né, e some, e limpa. Passa um álcool em gel e você pode esquecer o pecado. Não, irmãos. O nosso pecado custou a vida do Senhor. Custou a vida do Salvador. Cristo nos salva pagando o preço do seu sangue. Pagando o preço da cruz. Nós somos salvos pela graça. Mas essa salvação custou um alto preço para o Filho de Deus. É essa antecipação que ele está aqui sentindo. E por isso, Jesus está experimentando uma profunda e incomparável agonia. Incomparável. Porque eu e você, por mais que a gente sofra, jamais saberemos o que Jesus passou. Jamais. Porque é um sofrimento de outra natureza. É um sofrimento de um outro tipo, incomparável a qualquer sofrimento que possamos enfrentar. Em segundo lugar, irmãos, nesse texto, nós vemos como Jesus, ele vence essa batalha pela submissão à vontade do Pai. Versículos 35 e 36, nós lemos o seguinte: E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada daquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Nós temos aqui acesso a uma das orações mais importantes da palavra de Deus. Não sei se você compreendeu o que é que está em jogo aqui. Jesus, ele tem uma obra para cumprir. Ele tem uma missão para completar. Ele veio a esse mundo para cumpri-la. Ele está falando sobre isso já há algum tempo. Nós estamos aqui acompanhando o Evangelho de Marcos, né? E muito cedo na história, Jesus alerta aos seus discípulos que o Filho do Homem deveria morrer,
deveria sofrer, deveria ser entregue nas mãos dos pecadores e deveria derramar o seu sangue. Ele já afirmou todas essas coisas, porque esse foi o plano, esse é o projeto, o caminho traçado. E aí, de repente, você pode perguntar, né? Por que Jesus está tão aflito se ele já sabia que ia enfrentar isso, né? Aqui a gente precisa compreender que existe uma verdadeira diferença entre um conhecimento de informação e um conhecimento de experiência. Você pode saber coisas tristes, mas você precisa passar por coisas tristes para saber o que de fato se trata. Então Jesus está aqui experimentando na sua própria carne essa expectativa de passar por esse sofrimento. Ele sabia que precisa passar por esse sofrimento. E agora ele está experimentando essa expectativa. E aí, o que está em jogo aqui é exatamente a batalha da obediência de Jesus. Em que sentido? Imagine um cenário. Não seria mais fácil se Judas, né, o grande traidor, terrível, personagem horrível, né? Já vimos isso. Não seria mais fácil, mais econômico do ponto de vista logístico, se a traição de Judas tivesse sido algo mais enfático? Judas podia, pega aí alguns soldados, prende Jesus, vamos pegar ele à força, vamos crucificá-lo à força. Digo assim, seria mais prático do ponto de vista do adiantar da história. Na verdade, irmãos, faz parte do plano Jesus Cristo se entregar voluntariamente. Se ele tivesse sido preso contra a sua vontade, morto contra a sua vontade, ele não estaria assumindo a nossa culpa. Ele não estaria assumindo o fardo que estava sobre a mim e sobre a sua vida. E nós, infelizmente, nada poderíamos aproveitar desse crime, desse tipo de assassinato. Seria terrível, seria uma grande injustiça. Mas não teria boa nova, não teria evangelho, porque importa que o Salvador se entregue como uma ovelha muda nas mãos dos matadores. E é essa batalha que está sendo tratada aqui. Jesus, no Getsêmani, está lutando não a batalha da cruz, não é a batalha da dor, mas a batalha da vontade, de ele voluntariamente se entregar ao traidor, de voluntariamente se entregar para a cruz. O que você faz quando você tem que travar uma grande batalha de aflição? Você, crente, você, meu irmão, minha irmã, o Senhor Jesus nos dá uma excelente lição, um grande exemplo. Não tem coisa melhor. O Filho de Deus, ao travar uma batalha dentro do seu próprio coração, ele vai orar. E é exatamente isso que ele vai fazer. A palavra de Deus nos diz, tendo os seus discípulos mais próximos por ali, ele se afasta um pouco. O Evangelho de Lucas nos fala, ele se afasta à distância de um tiro de pedra, né? algumas dezenas de metros. E ali se prostra em terra e orava. O Evangelho de Marcos nos diz, para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Olha que interessante, né? A expressão que Marcos usa aqui, versículo 35, lhe fosse poupada aquela hora. Essa expressão, hora, nos evangelhos, muito usada por Jesus, normalmente diz respeito a algum evento com um tempo definido. A hora certa de ser feito um milagre, um momento novo
na maneira de Deus de tratar. Deixa eu dar alguns exemplos. Lá em João capítulo 2, quando, ainda no começo do ministério de Jesus, no seu primeiro milagre, nós vemos naquela festa de casamento, o vinho acaba e Maria, a mãe de Jesus, vem pedir e diz: olha, meu filho, você precisa ajudar os noivos, porque eles estão muito aflitos. Faltou o vinho. Jesus diz: mulher, não é chegada a minha hora. Em que sentido? O sentido ainda não é chegada a hora de eu começar o meu ministério publicamente. Porque, se eu fizer um milagre aqui, a minha fama vai correr e ainda não é a hora. Mas em generosidade, o Senhor Jesus, ele faz e realiza aquele milagre, transforma a água em vinho para o benefício daquela festa. A festa não acabou. Mas ali Jesus já deixa muito claro esse entendimento que ele tinha de sua própria missão. Ele veio para cumprir essas horas definidas pelo próprio Deus. Tinha a hora do milagre, tem a hora da adoração. Lembra de João capítulo 4, falando com a mulher samaritana, diz: vem a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Tem tantas horas definidas no ministério de Jesus. Tem essa também, a hora da cruz. E diante da cruz, diante dessa expectativa, Jesus, ele faz uma oração que ao mesmo tempo expressa essa aflição, expressa essa angústia em ter que passar por essa hora, mas ao mesmo tempo submissão à vontade do seu Pai. Se possível, que lhe fosse poupada aquela hora. E essa é a oração que Jesus fazia. Versículo 36. Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Essa, como eu já disse, é uma das expressões mais famosas da Bíblia. Ela tem muita riqueza nas suas palavras. Vamos por partes. Primeiro, Jesus chama o seu Pai. Ele se dirige a Deus Pai dessa maneira, até carinhosa. Abba, a expressão aramaica para Pai, demonstrando aqui essa intimidade tão característica de Cristo, tão característica do Senhor, nesses momentos de intimidade com o seu Pai. E aqui, na angústia, na aflição, é também tempo de desfrutar dessa intimidade. E Jesus se dirige ao seu Pai exatamente nesse momento. Abba, Pai, afasta de mim este cálice. Esse é o pedido da oração de Jesus. Passa de mim este cálice, disse Jesus. O que significa cálice? Nas Escrituras, cálice frequentemente simboliza a ira de Deus. E é exatamente o que simboliza aqui também nesse texto. A ira de Deus, esse vinho amargo, espumando, que Jesus deve beber até a última gota. É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, eu não quero, se possível, experimentar dessa maneira. De repente, não agora. Perceba como Jesus está aqui travando uma verdadeira batalha no seu coração, titubeando, travando exatamente essa batalha dentro da sua vontade. Você já passou por um momento em que você sabe que você vai sofrer? Porque muitas vezes o sofrimento nos vem sem aviso. Mas às vezes não. Às vezes a gente sabe que vai sofrer. E a nossa oração muitas vezes é essa, né? Senhor, me poupa disso. Eu não estou pronto, né? Eu sou fraco. Não tem outra forma. Jesus está aqui
pedindo em uma oração, apresentando os seus pedidos a Deus. Passa de mim este cálice. Mas não é simplesmente, irmãos, não é uma questão de rebeldia, não é uma questão de insubmissão. Na verdade, é uma oração que se coloca ao mesmo tempo sincera diante de Deus, mas submissa. Como tantos salmos que nós temos na Escritura. Muitas vezes a gente vai lendo os salmos e a gente fica pensando, mas o salmista parece que tem algumas questões com Deus. Pensa no Salmo 13, o salmista Davi dizendo: Deus, até quando o Senhor vai esquecer de mim? Até quando o Senhor vai ficar em silêncio? Como se estivesse cobrando muitas vezes. E aí, muitas vezes a linguagem do Salmo nos escandaliza. Mas aí eu penso, não, na verdade eu que não sou sincero nas minhas orações. Porque muitas vezes eu gostaria de dizer as mesmas coisas. Mas, sei lá, vai que eu erro fazendo isso. Então, irmãos, o que nós devemos compreender é que esta sinceridade diante do Senhor em oração, ela é possível, ela é muitas vezes saudável, mas ela deve ser fundamentada em uma submissão, em obediência. Perceba como essa oração ela é completa. Passa de mim este cálice, porém, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Que seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. Que seja feita a tua vontade, Senhor. Veja como essa oração ela é um grande exemplo para nós. A nossa vontade, irmãos, ela nem sempre é uma boa rota para a nossa vida, um bom roteiro. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor faça assim, assim, assado, e eu não aceito que seja diferente. Que seja feita a minha vontade, Senhor, e não a tua. Muitas vezes as nossas orações parecem desse tipo. E aí Jesus nos dá esse exemplo. Sinceridade, aflita, realidade no sofrimento, mas ao mesmo tempo, submissa obediência, que seja a tua vontade e não a minha. Então, irmãos, nós vemos como Cristo aqui, guerreando no seu coração, está dando golpes de obediência no seu sofrimento. Ele está no sofrimento, está firmando aquilo que ele havia dito já há tanto tempo, aquilo que ele havia dito muitas vezes numa situação mais tranquila, ali reunido com seus discípulos, em um ambiente controlado, dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, nos ensinando a oração do Pai Nosso, afirmando diante dos seus discípulos: a minha vontade é fazer, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Aqui na hora da provação, na hora do teste, Jesus está passando nesse teste, no sofrimento, repetindo as mesmas palavras: que seja feita a tua vontade e não a minha. Nós estamos olhando para Cristo, estamos olhando para o Mestre. Ele está sofrendo, faz uma oração submissa, obediente. Mas vamos olhar agora para os discípulos. Versículo 37 nos diz o seguinte: Jesus, voltando, achou-os dormindo. Os discípulos estavam ali dormindo. Jesus tinha dito: vocês fiquem aqui e vigiem. Fiquem aqui prestando atenção. Jesus se isola, vai um pouco para frente para orar. Retorna e eles estão lá, dormindo. Diz a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Os discípulos são exatamente os mesmos que há poucos textos, não precisa nem virar a página na Bíblia, ficaram ali afirmando: nunca te deixaremos, Senhor, nunca negaremos o Senhor.
nunca te abandonaremos. Os outros podem abandonar, mas eu não. Principalmente Pedro. Agora já estão começando a dar sinais deste abandono. Ao abandonar o seu mestre nessa hora tão crucial. Qual deveria ser a atitude esperada desses discípulos? Jesus deixou eles lá para vigiar. Vigiar não somente fisicamente, estava à noite, estava escuro, eles precisavam ficar acordados, o traidor estava chegando a qualquer momento. Mas vigiar em oração. Vigiem e orem, diz Jesus. Há uma batalha espiritual sendo travada aqui também. Enquanto Jesus estava travando aquela batalha que somente ele poderia travar naturalmente, os discípulos também estavam em seus corações: eu fico ou vou embora? Porque as coisas estão apertando. Este homem, o homem a quem eu tenho seguido durante 3 anos da minha vida, deixei a minha cidade, deixei minha família, deixei minha profissão, estou caminhando junto desse homem, aprendendo junto desse homem, mas aquilo que parecia antes tão legal, tão proveitoso, a gente viajar junto, caminhar junto, entrar em cidades, pregar o evangelho, agora está ficando sério. E ele vai ser morto por causa da sua pregação. A tentação no coração dos discípulos era: eu fico ou vou embora? Vale a pena perseverar? Vale a pena permanecer fiel a Jesus? Nós sabemos, cada um depois vai abandonando a Cristo de uma forma diferente. Pedro vai ser aquele que vai negá-lo, mas todos os outros, da sua maneira, vão se ausentando, de maneira que na cruz, somente João estava lá. E aí, essa batalha no coração, eles arrumam um tempo para dormir. Sucumbem ao cansaço. É claro, está tarde, dia cheio. Orar é difícil, né? É cansativo. Muitas vezes a gente sabe disso. Aquela oração, né, que a gente começa, termina de manhã, quando acorda e percebe que dormiu, né? Eita, Senhor, me perdoa, eu dormi. Esses discípulos não estavam aguentando ficar de pé, estavam dormindo, a ponto de serem repreendidos por Cristo. Aqui encorajados mais uma vez a permanecerem vigiando, permanecerem orando, para que não caíssem em tentação. De novo, essa tentação que estava sempre ali afligindo o coração deles. E ali nesse contexto, Jesus nos ensina: o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aí uma expressão que muitas vezes é mal usada, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu acho curioso como muita gente usa essa expressão, a carne é fraca, como uma desculpa para cair em tentação. A carne é fraca, né? Fazer o quê? Né? Perceba que Jesus não usa essa expressão dessa maneira, pelo contrário. Muito pelo contrário. Jesus nos coloca essa dupla realidade aqui. E é claro, nós precisamos compreender uma coisa. Jesus está lutando a sua própria batalha. E ele diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Em que sentido Jesus está falando aqui em relação a ele mesmo, em relação aos discípulos? Aqui, o espírito como nós sabemos, né, é essa parte imaterial do ser humano que se comunica com Deus, que é renovada pelo Senhor. Aqui nesse texto é exatamente isso que o espírito significa. A carne são as limitações próprias da natureza humana. Nós estamos falando de pecado aqui.
São limitações. Esses homens estão cansados, estão abandonados, isolados, com medo. Jesus aqui certamente está passando por necessidades em sua carne. Em que sentido? Necessidade, por exemplo, de consolo, necessidade de amparo, até de companhia. Percebeu que ele chamou os seus discípulos para perto? Jesus tinha as suas necessidades. O que ele não tinha era pecado. Essa carne não significa pecado. Jesus não está aqui dizendo, a minha natureza pecaminosa está fraca. Não é isso. Jesus está falando aqui das suas necessidades e fragilidades humanas, porque, e nós devemos sempre repetir isso, o nosso Salvador tomou para si mesmo uma natureza humana verdadeira. Não é de faz de conta, não é na aparência, não é só na casca. Tornou-se homem, verdadeiramente homem, plenamente homem, com todas as nossas limitações e fragilidades. Está afirmando aqui da fraqueza de sua própria carne. Aqueles discípulos também experimentavam essas limitações. Eles sim também marcados, agora sim, marcados pelo pecado. Certamente aqueles discípulos estavam bem alimentados espiritualmente por tudo que ouviram ao longo dos 3 anos de peregrinação com Cristo. Mas agora, no momento da provação, demonstram que eram frágeis. E aí Jesus, ele nos apresenta o meio de fortalecer essa carne, a oração. Então, na próxima vez que alguém disser, sabe como é, a carne é fraca, não repita, então vá orar, meu irmão, porque Jesus nos ensinou assim. Esse é o recurso, esse é o caminho, para que não caiam em tentação. A vigilância, estarmos atentos para que sejamos encontrados fiéis, não vivendo de autoconfiança, porque esses discípulos têm dado esses exemplos de autoconfiança, né? Eu não vou negar. Os outros podem abandonar, mas no momento da provação, eles começam a dormir. E finalmente, irmãos, terminando o texto, nós vemos a conclusão. Aquilo que aparentemente parece um cenário de derrota. Uma cena de extrema aflição, de extrema depressão. Cristo Jesus, aquele homem que sempre foi resoluto, está prostrado. Os discípulos, que provavelmente eram aqueles que deveriam estar consolando, deveriam estar animando o mestre, não estão cumprindo a sua missão. Mas quando nós vemos a conclusão, o fim de Getsemane não é um cenário de derrota. Essa batalha da aflição, Jesus vence. Ele vence ao voltar, a partir do versículo 41, quando voltou pela terceira vez, Jesus lhe disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta. Eu não sei como está na sua versão, mas há aqui uma certa controvérsia na tradução desse versículo 41. Algumas boas traduções também trazem Jesus não mais repreendendo esses discípulos, mas dizendo simplesmente: levantem-se e descansem. Em que sentido? No sentido de que agora Jesus, ele já acabou a sua batalha.
ele já cumpriu a sua missão de obediência, de responder com obediência à cruz. E ele, olhando para aqueles homens que não podiam cumprir, não podiam vigiar, não podiam orar, ele mesmo disse: durmam e descansem. Basta. Em que sentido? Estou satisfeito. Chegou a hora, ele diz, no versículo 41. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. O que nós temos, irmãos, na conclusão do texto do Getsemane não é aquela aflição que marca o início do texto, mas Jesus se levanta agora como um herói que está caminhando para a batalha. Ele se levanta como alguém que está pronto e que chama os seus discípulos para levantarem-se e irem embora, não para fugir daquele lugar, não para fugir para um lugar escondido, não para sair do alcance do traidor. Pelo contrário, para ir ao encontro do traidor. Eis que o traidor se aproxima. Vamos. O texto seguinte nos mostra Jesus sendo preso, depois indo para a cruz. No jardim do Getsemane, meus irmãos, Jesus Cristo vence. E essa vitória é uma vitória que eu e você não poderíamos cumprir. Se a gente se procurar nesse texto, nós não estamos na oração submissa de Cristo. Nós não estamos na obediência plena, a qual ele mostra no fim do texto. Nós somos os discípulos. Não somos capazes nem de orar por nós mesmos, nem de vigiar por nós mesmos. Sem Cristo nós nada conseguimos fazer. Porque essa é a nossa natureza. No jardim do Getsemane, irmãos, Cristo, ele vence aquilo que em outro jardim o nosso primeiro representante fracassou. Lembrem do jardim do Éden, onde Adão, o primeiro Adão, ao desobedecer a palavra de Deus, na prática ele disse que seja feita a minha vontade, não seja como o Senhor quer. Vamos fazer como eu quero? No Getsemane, o segundo Adão disse: seja feita a tua vontade. Nesse sentido, irmãos, quando nós olhamos para a vitória de Cristo, para esse sim glorioso que ele diz no Getsemane para a cruz, que está chegando, nós devemos compreender, irmãos, que esse sim dito por Cristo, a obediência ao seu Pai, ele nos abençoa. Porque ai de nós, se a nossa salvação corresse na nossa força. Ai de nós. Jesus Cristo se prostrou, caiu no pó para orar por si mesmo, levantou para salvar o seu povo. Levantou para salvar a mim e a você. Hoje, ele intercede por nós. Mesmo quando nós somos fracos, e somos muitas vezes. Ele intercede por nós quando pecamos, como aprendemos na palavra do Senhor neste culto. Quando pecamos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Esse texto, irmãos, ele nos traz desafios para nós. Em primeiro lugar, que eu já falei, leve o pecado mais a sério. No sentido de que o pecado deve ser sempre tratado como um grande drama, como ele verdadeiramente é. Às vezes tratamos o nosso pecado como pequenas falhas, deslizes comuns, defeitos de personalidade, mas saiba que foi o nosso pecado que levou Cristo Jesus a sangrar, a sofrer,
a experimentar o horror e a angústia da ira de Deus na cruz do Calvário, a qual ele disse sim no Getsemane. Em segundo lugar, aprenda com Cristo a orar em tempos de sofrimento. Jesus é maravilhoso isso, ele não enfrenta essa crise sozinho. Ele enfrenta em oração, levando ao Pai. Assim, também deve ser em nossas vidas. Você está sofrendo, meu irmão, saiba que você não está só. De maneira nenhuma. Porque em Cristo nós temos acesso ao Pai. Podemos falar sobre aquilo que dói, sobre aquilo que aflige o nosso coração. Ele conhece, ele sabe quem nós somos, sabe até da nossa fraqueza, da nossa estrutura. Assim como Cristo orou, nós também temos essa liberdade, temos acesso ao Pai. Podemos também contar com o apoio de irmãos ao nosso redor. Cristo Jesus não passou por isso também sozinho. Orando ao Pai, convidou seus 3 discípulos mais íntimos para estarem com eles, perseverando em oração. Eles falharam, claro, nós falhamos também. Mas que possamos aproveitar também deste recurso que Deus nos dá. De poder convidar um irmão em oração. Irmão, ore por mim. Persevere junto comigo. Para que o Senhor conheça as nossas aflições. Também persevere em oração pelas pessoas que Deus colocou ao seu redor. Foi para isso que Deus nos salvou também. Para sermos intercessores uns dos outros. Para que possamos abençoar uns aos outros. E que isso possa ser um caminho, a oração, percebam, a oração seja um caminho fácil para nós. Que os nossos filhos possam aprender conosco esse caminho. O sofrimento ele vai bater a porta do nosso coração, inevitavelmente. A questão é como nós reagimos a ele, o que nós fazemos com ele. Aproveite o sofrimento para que ele possa te levar para mais perto do Senhor. Finalmente, submeta a sua vontade à vontade de Deus. Jesus Cristo nos ensinou também dessa maneira, submetendo-se à vontade do Senhor, para que aquela hora pudesse passar por ele. Assim também nós devemos compreender que nós ainda mais devemos nos submeter à verdadeira vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Você pode ter uma ideia do que é melhor para você, mas certamente a vontade do Senhor, ela é boa para todos aqueles que o amam, conforme nos diz a palavra do nosso Deus. Acima de tudo, descanse na fidelidade de Cristo. Esse texto, ele é muito mais do que um exemplo de oração. Essa aqui é uma parte apenas secundária da aplicação desse texto. É um texto que nos fala da fidelidade do Senhor. Porque ele vence onde nós falhamos. Ele cumpre o que nós descumprimos. E é na obediência dele que nós temos vitória. Não é na nossa obediência. Não é quando somos bons crentes. Não é quando somos exemplares diante das pessoas. Porque essa força não está em nós. Mas que esse texto possa nos fazer glorificar ao Senhor pela obediência perfeita do Filho de Deus. Aquele que ativamente obedeceu toda a lei, cumprindo toda a justiça, de maneira que jamais cometeu nenhum pecado. Pelo contrário, cumpriu toda a lei, amando ao Pai com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, amando ao próximo como a si mesmo, cumprindo verdadeiramente toda a vontade do Senhor, de maneira ativa, mas também passivamente obedeceu
ao sofrer nele mesmo todas as consequências daqueles que descumpriram a lei. Esse texto nos fala dessa obediência de Cristo. Ele não precisava sofrer. Ele não merecia sofrer. Mas assim ele quis. Por mim e por você. Os discípulos falharam, Pedro falhou, todos fugiram, Cristo permaneceu. Nele está a nossa esperança. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por esse texto que nos ensina profundamente acerca da fidelidade do Senhor Jesus. Nesse momento da história tão trágico, em que o Senhor Jesus está ali aflito, amargurado, sentindo no mais profundo do seu ser a aflição da cruz que estava próxima, o calor da ira de Deus que ele assumiu sobre si mesmo em benefício do seu povo. Nós podemos contemplar como o Senhor Jesus ele pôde vencer nessa batalha, dizendo esse sim, obediente, não de maneira forçada, porque Cristo Jesus entregou a si mesmo voluntariamente, livremente. Como ele mesmo diz, não é a sua vida que é tirada dele, mas ele voluntariamente a dá para salvar. Muito obrigado, Senhor, por essa obra. Muito obrigado, Pai, porque cremos que nós somos abençoados por essa fidelidade. E que o Senhor nos ajude, Pai, também em nossas tentações, em nossas batalhas que enfrentamos. Que possamos vigiar, possamos orar, nos fortalecer em oração, fortalecer uns aos outros, mas acima de tudo, que possamos confiar na fidelidade do Senhor Jesus. Esse é o nosso desejo, Pai. Em nome de Jesus, que oramos. Amém.